Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Como eu já disse, eu ia entrar às 23 horas e 30 minutos, mas resolvi entrar um pouco antes para comentar um pouco um assunto muito polêmico, um assunto que divide opiniões, um assunto até que às vezes da guerra, da briga entre os humanos, um assunto qual às vezes tira outros do sério. E eu vou falar sobre dois líderes antagônicos e a diferença entre eles, ou seja, eu vou falar do Senhor Deus e de Satanás. A origem do Senhor Deus, para começar, o que temos a dizer é que ele sempre existiu por si mesmo, ele é sempiterno. Ele, por ser, vamos dizer, o ser mais supremo que existe, então ele não foi criado, ele já existe por si mesmo. Então resolveu revelar-se sobre forma humana, sob ventre de mulher, fecundado pelo Espírito Santo. Ele resolveu executar esse plano e assim fez. E a sua vida humana, ela resumiu-se nas proximidades dos seus 34 anos. 30 anos ele começou o seu ministério, escolheu os discípulos, e como eu já falei, se fosse outro líder, dizia assim, por que eu fui escolher esse? Por que eu fui escolher aquele? Mas acontece que todo ser humano tem seus erros, tem seus acertos, tem as suas virtudes, tem os seus problemas, tem os seus pecados. A diferença é que não são os mesmos pecados, as mesmas coisas, é diferente. Então, e depois foi o Senhor Jesus que escolheu. Então, o Senhor Jesus escolhendo, ele que trabalha na vida da pessoa. Os seus títulos, ou seja, nomes dados ao Senhor, e eu tenho todas as referências bíblicas para isso, só que não dá para ler todas. Criador, Gênesis 1:1, que diz, no princípio o Senhor criou o céu e a terra. Eu sou o que sou, quando o Senhor se revelou a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 14, que a sarça pegava fogo, mas não se consumia, e o Senhor disse, eu sou o que sou. Senhor Deus, louvado seja Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus eterno, Gênesis 21, versículo 33, Deus de toda a terra, Ezequiel 34, versículo 14, Deus de Israel, Juízes capítulo 5, versículo 3, o Deus que me vê, Gênesis 16, 13, aqui foi quando Agar, a escrava egípcia, serva e concubina de Abraão, ela fugiu para o deserto. E como diz, às vezes a pessoa, só abrindo uma pausa rápida, às vezes a pessoa entra no deserto porque faz por onde, e às vezes às vezes é uma aprovação de Deus, e no caso dela, ela fez por onde? Ela fugia de Sarai. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com ela e disse, volta-te, humilha a tua patroa, porque em ti o teu filho fará uma grande nação, ele é descendente de Abraão, o nome dele será Ismael, e eu serei com ele, e ele será como um jumento bruto, ou seja, seria um homem de dura cerviz, resistente, fala até assim. Então ela fala o nome Belaroi, que do hebraico significa o Deus que me vê. Então o Senhor Deus, depois que resolveu assumir a sua forma humana, então antes disso foi predito, melhor dizendo. Isaías 9, versículo 6, quando o profeta messiânico, chamado assim porque falou do Senhor Jesus, ele disse, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Então vejam duas características muito evidentes de alguém, como diz, muito poderoso, Pai da eternidade e Deus forte. Então nós vemos aqui que isso foi atribuído ao Senhor Jesus. É por isso que eu sempre digo, quem quiser, vamos dizer, discutir, que discuta, quem quiser pensar,
que pense, mas o Senhor Jesus Cristo e o Criador é um só. Ele resolveu vir em forma humana, mas ele é um só. Olha os atributos que ele recebeu antes de nascer. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o verbo, ou seja, a palavra se fez carne, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Emmanuel, Deus conosco, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus 1, 23. É o Cordeiro de Deus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista batizava e dizia assim, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo, ou seja, daria a sua vida, para que tivéssemos essa oportunidade para aquele que crê nele e andar em seu caminho ter a vida eterna. Rei dos reis, Senhor dos senhores, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Amado, Efésios capítulo 1, versículo 6. O bom pastor, Evangelho de João 10, versículo 11. Enquanto o inimigo ele é comparado rapidamente a mercenário, é comparado rapidamente a ladrão que veio para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus, ele é o bom pastor e ele é o bispo das almas. Então, o Senhor Jesus, o que é mais? Luz para o mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 14, versículo 6. A brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Aí por isso que tem gente que diz assim, Lúcifer e Jesus é um só, porque os dois são estrela da manhã, filho da alva. Não, há uma diferença de filho da alva e a diferença de estrela da manhã. Ou seja, estrela da manhã, vamos fazer uma metáfora aqui bem simples. Se você olhar para o céu, você vai ver várias estrelas. Então, digamos que o inimigo, que era um querubim ungido, era uma daquelas estrelas. Aí ele vai e cai, perde sua glória, perde seu esplendor. O hebraico não dá ênfase a esse nome. O latim dá sentido ao nome luzeiro. Então, se ele porventura tem esse nome, ele perdeu. E aí tornou-se Satanás, que significa opositor, mas eu vou falar mais na frente, significa adversário. Então o Senhor Jesus recebeu o nome de brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, só fazendo a ênfase, leão da tribo de Judá, mas não quer dizer que os crentes devem fazer da figura do leão uma adoração, não, tá certo? Porque o Senhor Jesus não nasceu em forma de leão, não. Eu vejo os crentes fazendo alusão ao Senhor Jesus na figura de um leão. Põe um leão rugindo assim, e tal. Lembre também que está escrito que Satanás é como um leão, rugindo atrás de quem possa devorar. Então, como diz, não é necessário fazer esse tipo de ênfase. O Senhor Jesus não nasceu assim. É também chamado de Messias. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 ao 26. Mestre, que a palavra rabi ou raboni quer dizer mestre. Lucas 8, 45. Alfa e o ômega, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Profeta, Evangelho de João 4,19, quando a mulher do poço disse assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta, e ele era mesmo, porque ele sabia e sabe, presente, passado e futuro, é onisciente, onipresente e onipotente, tanto na figura do Criador, como também em figura humana, ele exercia esses três atributos, que afinal de contas ele não resolveu partilhar com ninguém. Ele só deixou para ele. Nem a criatura mais temida é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode se locomover rapidamente, mas não é nenhum desses três. Aqui mais falando, também chamado de profeta, Atos 3, 22, 26, quando foi anunciado desde Moisés disse, olha,
virá um profeta maior do que eu, a ele ouvirás. E o povo, a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus também é o seu nome, tanto foi dito no seu nascimento, quando Zacarias, como diz, soltou a língua que o Senhor tinha aprendido, porque ele não estava acreditando, como também está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui, Cristo, Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. Filho do homem, sim, ele se chama de Filho do homem, por quê? Porque ele veio em forma humana, de carne. Então ele também se chama Filho do homem, Mateus 9, versículo 6. Pastor e bispo das almas, 1 Pedro 2, 25. O Senhor Jesus e o Pai é um só. Evangelho de João 10, 30, o Senhor Jesus falou isso. Ele disse: eu e o Pai somos um só. E outra coisa, Evangelho de João 14, versículo 8 ao 9, Filipe faz uma pergunta ao Senhor Jesus e diz: mostra-nos o Pai, e ele já nos basta. Como quem diz assim: já vimos o Senhor, mas o Senhor fala muito do Pai, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor Jesus disse: vocês estão há tanto tempo comigo, Filipe, e vocês querem ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Aí tem gente que não entende. Assim, porque diz, o Deus Criador, e Jesus orava e dizia Pai, sim. Mas ele, tudo quanto ele fez, não foi rebaixando a ele mesmo, não foi enfatizando o politeísmo. Foi deixando como exemplo. Ele disse: tudo que eu fiz é para deixar, eu deixei como exemplo. Então, por isso que na hierarquia da oração, a gente diz: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Falamos assim, porque é a hierarquia da oração. Aqui, também chamado de, como diz, videira verdadeira, Evangelho de João 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. O ramo que estiver fora da videira, como diz, seca, não sobrevive. E é o pão vivo que desceu dos céus, João 6, 33. O pão vivo que desceu dos céus. Estava vendo uma conversação acerca daquela geração, se lembrar do que o Senhor fez com a geração antiga, de mandar maná do céu, e o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ali, como diz, é um outro título atribuído a ele, vamos dizer assim. A sua atuação, como é que o Senhor atua? Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz: tudo é por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Ele antigamente falava com as pessoas mais explicitamente. E quem teve esse privilégio, Adão e Eva, Gênesis 3, do 10 ao 21, falou com Caim. O Senhor falou com Caim, falou. E disse: se tu não fizer o bem, tu não vai ser aceito. Agora, se tu não fizer o bem, deixar isso que está aí dentro de você te dominar, então eu vou te dizer uma coisa, Caim. Aí você vai, como diz, o mal vai te dominar, você vai dominar pelo mal, e aí tua vida não vai ser boa não. Ou seja, o Senhor aconselhou esse homem, e ele resolveu matar o irmão. Então quer dizer, ele foi aconselhado pelo Senhor, ele teve esse privilégio. Abraão também, o Senhor falou com ele, vamos dizer, diretamente, Gênesis 12, versículo 1, e disse: Abraão, é o seguinte, eu estou te chamando, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e seja você uma bênção. Mas é necessário você sair do meio da sua parentela, porque eu estou chamando você. E aí Abraão obedeceu, passou provações, mas o Senhor era com ele e dizia assim: eu sou o teu escudo, Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. O Senhor falava com ele, Gênesis capítulo 15, versículo 1. O Senhor também, ele nos prova. Gênesis 22, versículo 1 ao 7. Ele nos prova.
O Senhor também, ele provê. Ou seja, ele é o Deus de providência. Ele não se cansa e não se fadiga. Isso é verdade, é misericordioso. Seu juiz é perfeito. E só 2 nomes que eu esqueci de falar, que o Senhor tem 2 títulos. Chamamos ele de Pai, Evangelho de João 14, versículo 2, e de Jeová. Está escrito, Salmo 68, versículo 4. Meu nome é Jeová, Jeová. Aí outros lugares fala Javé, Jeová e Jeová. É por isso que tem gente que diz, não, o nome de Deus é Jeová, é Jeová. Aí no Novo Testamento tem Jesus. Aí diz que Jesus era apenas uma criatura iluminada. Outros dizem até que estudou com Buda na escola e que só fazia o trabalho braçal de Jeová. Aí eu digo não, porque senão ele não era chamado de Deus, de Senhor, nem era adorado. Então, como diz, são títulos, nomes. E Satanás também tem os títulos dele. Então aqui, o Senhor é o juiz perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, como único Deus e Criador, ele intervém na história humana se ele quiser. Ele libertou Israel dos egípcios. Ele deixou registradas as bênçãos ao decorrer da obediência, as maldições ao decorrer da desobediência. E se cumpre a risca. É só você ler Deuteronômio 28. Não, mas foi para o povo de Israel no Monte Gerizim. Eu digo sim, foi para o povo de Israel desde Moisés, pois é. Mas a Bíblia tem relevância para todos os povos até hoje. Porque se não tivesse relevância, não precisaria ser lida. Não precisaria acreditar nela e nem vivê-la. E não seria a palavra de Deus. E não chegaria a todos os humanos. E chega a todos os humanos por quê? Porque todos os humanos foram criados pelo próprio Deus. É assim. Então, o Senhor deixou lá as bênçãos ao decorrer da obediência. Obedeça que está lá as bênçãos. As maldições ao decorrer da desobediência. Também está escrito. É só ler lá, é só observar. Outra coisa, o Senhor disse, Deuteronômio 11, 26, eis que apresento diante de vós o caminho da bênção ou da maldição. O da bênção se vocês seguirem minha palavra, os meus preceitos, os meus mandamentos, as minhas vontades, vocês assim me obedecerem. Agora a maldição se vocês fizerem o contrário, então vocês aqui sabem. O Senhor deu livre-arbítrio, vamos dizer assim, aparentemente. Por que aparentemente? Porque se ele quiser tirar o fôlego de vida, ele tira. Se ele olhar para você e disser, quero que você viva mais essa vida, não. Ele põe na prova, ele põe no hospital, ele quebra, ele se revela, ele mostra quem é. Ele faz e diz, não quero que viva essa vida. O Senhor tudo pode fazer. Então, por isso que é um livre-arbítrio assim, entre aspas, assim. Enquanto pode, enquanto ele não quer intervir, é assim. Outra coisa, o Senhor trabalha de diversas maneiras, multiformes maneiras. É por isso que tem um versículo que ele diz assim, o que eu faço hoje tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Depois você vai entender, um dia você vai entender porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu permiti isso, porque permiti aquilo. O Senhor, ele promete, nos dá essa promessa. Outra coisa, o inimigo, como disse que eu vou falar já sobre ele, mas ele só age se Deus permitir. Quando ele pediu para tocar na saúde de Jó, nas coisas de Jó, ele não dizia assim a Deus, deixa eu meter a mão e acabar com tudo lá, meter o machado, a foice, matar aquele homem. Não, ele não falava assim, não. Ele dizia, toca na pele dele. Tira tudo que ele tem para tu ver se ele não vai blasfemar na tua face. Ou seja, ele dizia ao Senhor para o Senhor fazer isso. Aí o Senhor permitiu e disse, vai, ele está na tua mão. Agora a vida dele é poupada. E ali, como diz Satanás, quem for ler Jó capítulo 1, capítulo 2, vai ver como diz que tocou, até na saúde ele ficou no couro e no osso. Mas tem uma coisa, morrer ele não morreu não, porque a alma dele pertence ao Senhor.
Aí tem gente que diz assim, eu entreguei a alma a Satanás, entreguei. Aí eu digo assim, você pode ser servidor da criatura, mas todas as almas são do Senhor. Ele diz, todas as almas são minhas. Aí se alguém perguntar, mas e a questão do inferno? Aí eu digo, é para o diabo, os seus anjos e os filhos da desobediência. Não diz assim, as criaturas que Satanás criou, que Satanás não cria criatura. Ele já é uma criatura. É assim. Agora vamos mais adiante um pouco. Aqui, o Senhor nosso Deus sabe lidar com criaturas humanas, humanos desobedientes, sim. Um exemplo foi Manassés. Manassés não precisava nem do diabo, porque ele era um. Ele era parricida, matou os filhos a espada, botou no fogo, adorava o sol e a lua. O homem era o cão. Mas o Senhor falou com ele, criou uma situação onde quebrou ele direitinho, Manassés. E Manassés pediu tanto perdão a Deus nessa vida, que a Bíblia não fala que o Senhor Deus perdoou ele, não. Mas diz que Deus se aplacou para com ele, se aquietou. É assim. Outra coisa, o Senhor dá ordem às nuvens. Jó capítulo 38, versículo 34. Dá ordem aos raios. Jó 38, versículo 25. Deu ordem ao grande peixe para regurgitar Jonas na terra. Capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor falou com o peixe, deu ordem a ele. E sobre os raios, como diz. É por isso que quando um raio fulmina alguém, não foi por acaso não, o Senhor dizendo, acerta aquele ali, ó, não quer nada comigo. Me blasfemou até umas horas, eu sei as obras dele, apoio o tempo dele, ó, encerrou da minha misericórdia, aquele ali, ou aquela ali. É bem assim, é bem desse jeito. Então o Senhor também nos aconselha, sim, o Senhor nos aconselha. É só ler um pouco aqui o Salmo 37, que eu quero entrar já em oração. Salmo 37 está escrito assim, falando assim, o Senhor diz assim para nós, é conselho. Ele diz, não fique indignado por causa dos malfeitores, não tenhas inveja de quem pratica a iniquidade. Ele diz, porque cedo serão ceifados, como erva murcharão. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E assim ele diz mais, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Então quer dizer, o Senhor, ele dá conselhos para nós, é só ler todo o Salmo 37. Ele nos dá conselhos, ele mostra o seu amor incondicional para conosco. Agora não é aproveitando do amor incondicional para fazer o que quer e tendo aquele pensamento ecumenista que ele vem e vai salvar todo mundo e que todo mundo pode aprontar, não, viu? Porque a Bíblia diz que devemos buscar paz com todos e a santificação, que sem essas coisas ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. O Senhor também, ele é imparável. Ele é indestrutível, incomparável. Ele dá dons aos seus servos e servas, 1 Coríntios 12, é assim que ele age. Quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar, e se ele fechar, ninguém abre. Como diz, ele nos perdoa e quer que façamos o mesmo. Provérbios 28:13 diz assim, os que encobrem as transgressões nunca prosperam, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele tem uma observação especial para as viúvas, para o órfão, para o necessitado, para o aflito e para aquele que não tem quem ajude. Essas pessoas assim que o povo olha e fala assim, apoia esses, o Senhor tem uma atenção especial. E ao pobre também, porque a Bíblia diz que quem insulta o pobre
está insultando o próprio Deus que o criou. É assim, o Senhor tem uma atenção especial demais com essas pessoas. Tem os versículos para isso, só que não dá para eu estender muito. Aqui fala mais, o Senhor nos convida para virmos até Ele. Aquele texto, Mateus 11, 28 ao 30, o Senhor nos ensina, Mateus capítulo 5, seu sermão no monte, o Senhor operou milagres, Ele opera milagres, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, Atos 10, 38 também fala que Ele operou muitos milagres, Ele conhece a intenção de todos, Ele sabe presente, passado e futuro, que eu já falei, é onisciência, onipresença e onipotência. Ele tem esses atributos que não deu nem a criatura e nem a nenhum de nós. Não temos esses atributos. Porque tem alguns atributos do Senhor que são partilháveis, ou seja, Ele nos deu assim um pouquinho, que eu vou provar a vocês e vou dizer. E tem outros que ele não deu, é exclusivamente dele. Por exemplo, uma noção de justiça. Ele é justiça e deu uma noção de justiça para nós. Ele é amor, deu uma noção de amor para nós e diz qual é a fonte para nós termos o amor. Como diz que realça todos, que é o amor através oriundo do Espírito Santo e que o próprio Deus é amor. O Senhor distribuiu para o ser humano o quê? Ele também, como diz, compartilhou a ira, sim, porque ele também se ira, só que ele diz, irai-vos e não pequeis, preste atenção, irai-vos e não pequeis. Aí alguém pode dizer, mas nossa vida já não é tão boa, por que o Senhor deu esse atributo para nós, vamos dizer, esse fiasco de atributo para nós, de irar e não pecar, para justamente buscarmos o Espírito Santo, para o Espírito Santo entrar em ação e dominar, vamos dizer, o nosso temperamento, os nossos instintos, o nosso caráter, a nossa personalidade, entendeu? Agora, algo mais, o Senhor se importa com os pequeninos, sim. Enquanto os discípulos diziam, para fora daqui, o Senhor dizia, deixe vir a mim os pequeninos, porque é para ser como eles, porque eles, como diz, deixe vir a mim os pequeninos, porque convém que seja como eles para entrar no reino dos céus. Marcos 10, versículo 13 ao 16. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, sim. Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 50. Porque ele morreu, ele disse assim, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. E dou e tenho o poder de tomá-la de volta. Ou seja, ele fez, por quê? Porque ele olhou para a terra, deu as leis em tábua, levantou Moisés como legislador. O povo era terrível, continuava pecando e se praticava a lei, era tudo sem amor. Aí é como se ele olhasse e dissesse, eu mesmo tenho que descer para fazer alguma coisa, porque a criação que eu fiz está muito bagunçada. Esse povo, eu dou lei, eu falo com eles, fulmino eles, tenho misericórdia deles e eles são assim. E até hoje nós somos assim. Então, como diz, o Senhor, ele explica o que é novo nascimento. É só ler o Evangelho de João, capítulo 3, quando ele conversou com Nicodemos. Que Nicodemos era um fariseu de grande destaque. E foi até diante o Senhor Jesus, assim, na calada da noite, para falar com o mestre, porque para não ir de dia, para não morrer de vergonha, para não perder a reputação de ser um grande mestre de Israel. E o nome Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. Ele podia ser vitorioso sobre o povo, ele podia ter credencial de sumo sacerdote, ele podia ter o que fosse, mas ele era cheio de dúvida. E foi falar com o Senhor, teve essa oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que não é credencial, que não é dons, certo? Não é por ser amigo do pastor, amigo do bispo, ou porque tem um cargo na igreja,
ou porque diz que faz a obra, se andar em pecado, não tem a salvação. Não tem, porque o Senhor diz, está escrito, muitos dirão, Senhor, ei, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu cantei, eu abalei, eu fiz isso, ó, libertei em teu nome, ó, foi no teu nome. Aí o Senhor vai dizer, foi no nome de quem? Aí vai dizer, no teu. Aí o Senhor diz, sim, no meu. Mas a sua vida era reprovada diante de mim, apartai-vos de mim, que eu nem te conheço. Bem assim que o Senhor Jesus faz. Aí se alguém perguntar, por que o Senhor dá os dons a pessoas às vezes assim? Porque o Senhor quer que a pessoa reconheça que Ele é Deus. Não vê Balaão? Balaão, o Senhor deu a ele uma nobre oportunidade dele ser profeta. Mas Balaão, ele queria porque queria ser agoureiro. Pronto. Ele profetizou em nome do Senhor, sim, mas forçado. Como diz, foi repreendido, o anjo quase mata ele, a jumenta teve que falar. Olha, muita coisa na vida de Balaão, e ainda assim, lá na frente, ele amou o prêmio da injustiça. Por quê? Porque ele queria ser agoureiro, mas não queria ser profeta. Teve a oportunidade de profetizar em nome do Senhor, mas não quis. Corrompeu-se. Aliás, profetizou, mas corrompeu-se lá na frente. Então aqui, outro versículo que eu vou ler no final. Aí aqui, quarto ponto, como é que são os seguidores do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, eles não vivem sob o domínio do pecado. Não vivem sob o domínio do pecado. Pode ser tentado, sim. Pode haver um deslize, sim, mas não vive pecando, escravizado pelo pecado. Porque aí tem que orar e expulsar demônios, se for o caso. Porque não é liberto ainda. Porque vai além da carnalidade. É assim. São justificados pela fé, como diz Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São mais do que vencedores, Romanos 8, versículo 1, o 31 ao 39, que fala que o Senhor, Ele permite situações para aqueles os quais Ele tem um determinado propósito. Ele chama, Ele permite a pessoa ser provada, Ele permite a pessoa sofrer tribulação, para que a pessoa esteja buscando a presença dEle, como diz, em tudo se há um propósito. Aí está escrito, quem nos separará do amor do Senhor nosso Deus? A morte, como diz, o que é que a criatura é quem? Embora que somos ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, mas a gente só parte da terra quando Deus quer. Aí diz assim, porque o Senhor, como diz, Ele nos ama e Ele, como diz, nos demonstra o seu amor, e por isso, porque Ele nos amou primeiro, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. É bem assim. Então, os seguidores do Senhor Jesus não são mercenários, e sim adoradores. Ah, mercenário, muito bem, aquele que vive roubando, aquele que vive pedindo dinheiro, pedindo pix. Calma lá, espera aí. Tô aqui para julgar ninguém, não. Mercenário é mais do que isso. Satanás é mercenário e para ele dinheiro não serve. Mercenário é aquele que, como diz, que é como se fosse um farsante, um falsário. É assim. Então, como diz, quem age dessa forma, preste conta com Deus. E se você vê alguém falando dessas coisas, ou que precisa, é melhor você ficar na sua, porque a pessoa, se estiver falando a verdade, então, como diz, o Senhor pode se aborrecer com suas palavras. Ninguém pode julgar ninguém, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo barco, não se esqueça. Tá certo? E cada um pode deixar de existir a qualquer momento, então não se esqueça disso também, não. Tá certo? Então, outra coisa. O Senhor, Ele nos chama para sermos adoradores, quando Ele falou a mulher no poço. E disse, Evangelho de João 4, 23, o Pai procura verdadeiros adoradores
que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é mercenário. E o Senhor, ele é o bom pastor por ser o bom pastor, como diz, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele veio, como diz, para dar vida e vida com abundância. Então, outra coisa, os servos do Senhor são cheios do Espírito Santo. São ovelhas do pastoreio do Senhor. Não é aquela ovelha, sabe, que parece um bode, que vive dando trabalho, que vive fofocando, que não contribui com o pastor em nada, se levanta contra tudo, se levanta contra todos, diz que vai congregar em casa e que não aceita a palavra, não aceita a doutrina. Sangue de Jesus tem poder, aí te converter, pelo amor de Deus. Então, assim, que coisa! O povo hoje em dia não quer aceitar a palavra, não quer aceitar a oração, não quer aceitar a doutrina, só quer aceitar a oração se a oração for de bênção, de vitória, de chave de carro, de apartamento, que o Senhor vai fulminar uma pessoa para te colocar no lugar. É assim que o povo quer ouvir, mas se a palavra é doutrinária, dizendo, te conserta, desperta, acorda, olha, te arrepende. Ah, o povo diz, não, isso é carne pura. É carne pura não, viu? É porque caiu bem na sua carapuça. Aí você ou se ajeita com Jesus, ou então você se acerta com ele depois. Aqui, isso é para todos nós a regra. Aqui, o Senhor, como são os servos do Senhor? Perseveram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, desde Atos dos Apóstolos. Não era só eles, não. Porque um servo de Deus tem que perseverar na doutrina, que é a palavra de Deus. Perseverar na comunhão, sim, com o Senhor, com o próximo. Como diz, no partir do pão, sim. Passa um necessitado, um pobre, não vai insultar ele não, porque a Bíblia diz, se tu insultar ele, está insultando o próprio Deus. Então procura ajudar, dando um pão, ou dando uma roupa, ou então fica na tua. É assim. Os servos do Senhor procuram andar em paz com todos, em santificação, renunciam os prazeres do mundo, são cumpridores da palavra do Senhor e não apenas ouvintes. Sabe que ouvinte é aquele que vai à igreja, escuta, acha bonito, chora, diz, é verdade, meu Deus, que verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tô assim, eu preciso me consertar, mas nunca se conserta. Acha bonito, mas fica só até aí. Aí é como diz, não é a verdadeira conversão. Porque a pessoa se martirizar, a pessoa dizer, é certo, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. E no outro dia tá prevaricando, é porque não se converteu. Porque o arrependimento, segundo Deus, leva à mudança de vida. E o arrependimento, segundo o mundo, só leva, vamos dizer, a remorso. E a pessoa continua na mesma, para pior. Essa é a diferença da conversão que vem do Senhor e daquela que é, como diz, segundo o mundo. Segundo o mundo, a pessoa chora, admite que está errado. A pessoa diz, eu quero mudar, vai começar o ano, vou começar de branco, vou começar com o pé direito, vou começar não sei aonde. Se não começar com Jesus, não muda nada. Sabe? Aí a pessoa vai pecando e vai dizendo, mas eu reconheci meu erro porque eu estou pecando, porque não se chegou para o Senhor. Não se chegou para ler a palavra, não se chegou para orar, não se chegou para pedir a Deus para que venha a ser liberto. Essa é a realidade. Aqui, como diz, os servos do Senhor possuem sabedoria do alto. Os servos do Senhor, eles oram sem cessar, Lucas 18. Mas se a gente falar de oração, meu Deus do céu, tem gente que não ora nem na hora do almoço. Ou então outros dizem assim, culto de oração, não vou não, eu gosto quando é culto da bênção, culto da vitória. E eu digo, vem cá, criatura, como é que tu vai ter bênção e vitória se tu não ora, hein? Diz assim, orem por mim. Outros dizem assim, vamos orar. Aí eu não vejo ninguém orar, fazer nada. Aí que é tudo vitória, é tudo bênção. Se não ora. Porque oração é eu conversar com Deus. E o Senhor gosta demais quando eu invisto tempo com Ele.
conversando com ele, falando minhas dores, meus problemas, ele sabe, mas ele quer essa proximidade do ser humano, entendeu? Mas o povo diz, não, se eu orar, meu joelho não aguenta, eu tenho problema nos ossos, não, se orar a garganta assim não dá para falar, não, porque se eu orar em mente assim eu não aguento mais do que 5 minutos, não, porque se eu orar assim, se orar, vem cá, tu quer o quê? Morrer? Ou tu quer buscar o Criador? O que é que tu quer? Que é que tu quer, criatura? Então, os servos de Deus, a graça de Deus os faz triunfar. A graça de Deus é um favor imerecido, onde o Senhor dá livramento de morte quando não chega a hora de morrer. Quando o Senhor, como diz, dá vitória, quando essa pessoa precisa de vitória. Quando o Senhor, como diz, Ele procura... vamos dizer assim, preservar a vida da pessoa, supre as necessidades da pessoa, dá livramento à pessoa, ensina a pessoa, perdoa a pessoa, tudo isso faz parte da graça de Deus. O servo de Deus se empenha a buscar as coisas de cima, lá do alto, assim, de cima, sabe? Não fica pensando nas coisas da terra, assim, não fica pensando assim nas coisas, assim, que é da terra. Os pensamentos é mais nas coisas do alto, do céu. Aí por isso que tem gente que diz assim, tadinho, parece que tá assim, depois que entrou na igreja tá assim meio... não. É porque tá vendo que as coisas do céu são eternas e são melhores do que as da terra, que são temporais. É assim. É porque tá sendo, como diz, obtendo sabedoria e o outro não tá entendendo nada. É bem assim. Então, os servos do Senhor procuram imitar a Deus, ter a mente de Cristo. E outra coisa, neles opera não a morte, mas a vida. A vida como? Ou seja... tem uma vida onde tem problemas, mas tem vitória. Tem uma vida onde sofrem, mas tem vitória. Louvado seja o nome do Altíssimo, glória a Deus. Eles têm vida, têm vitória para contar, glória a Deus. Agora eu vou falar sobre o segundo líder que é antagônico. Que é líder, mas vou contar um pouco sobre ele. Tem gente que diz assim, não, eu morro de medo. Aí outros dizem assim, pode falar, porque o que você já fala eu já sei, que eu sirvo a ele. Aí outros dizem assim, eu vou fazer um pacto com ele para eu ficar famoso. Para eu ficar famoso. Eu digo, pois é, independente do que você pense aí, eu vou falar agora. Pela graça de Deus. Primeiro, Satanás, a sua origem. Primeiro, ele não tem a patente de um criador. Ele é uma criatura. Sabe o que é um criador? É aquele que tem capacidade de criar. E a criatura é o quê? A criatura é uma feitura que o Criador fez. Agora o Senhor fez ele para ser Satanás, para ser assim... terrível. Não, o Senhor não fez ele para ser assim, não. De jeito nenhum. Ele tinha uma posição muito privilegiada, que eu vou ler para vocês. Mas acontece que ele quis se corromper. E no que se corrompeu, era tão inteligente e sagaz que arrastou uma terça parte do céu ainda. Uma terça parte e resolveu seguir ele. Mas eu garanto, não está na Bíblia, mas eu garanto que muitos devem estar arrependidos hoje. Muitos que seguem a ele. Aqui, por quê? Porque essas criaturas celestiais conhecem a glória de Deus. Eles sabem como é que é. Eles sabem, eles conhecem como é o Criador, a glória que é lá onde o Criador está. Então, por isso que eu digo que eles, é possível que alguns estejam arrependidos, mas não há remissão para eles. Não existe, não tem segunda chance para eles. Aqui fala a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Fala um pouco do querubim ungido. Que Satanás era o quê? Querubim
ungido. O que é querubim? Uma das classes mais altas de anjo e que são os mais próximos da santidade de Deus. Esses são os querubins. Então Satanás era um deles. E vamos ler aqui, que eu vou provar a vocês. Aqui, um texto que é controverso, que fala sobre o rei de Tiro e que fala de que diz que era um homem. Outros dizem que o rei de Tiro era um demônio. Outros, cada um que diz uma coisa. Mas quando fala essa parte aqui, não há resquício de dúvida que está falando do adversário. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está escrito: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua origem. A tua cobertura sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, esmeraldo, ouro, a obra dos teus tambores e pífaros estavam sobre ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Então, no dia em que ele foi o quê? Criado. Criado, criatura. Aí diz o versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger. E o Senhor diz: eu te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Então a criatura de bastante esplendor e certamente de bastante beleza e inteligência e uma, vamos dizer, uma certa sabedoria. Aí aqui o Senhor diz, versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era o quê? Perfeito. Nos caminhos, no coração, na mente. Mas até que um dia o mal veio nele. Aí diz aqui porque, versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ou seja, da tua beleza. Corrompesse a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Sim, eu quero dizer que o diabo e uma terça parte dos anjos faz parte do mesmo território que a terra, que é essa que nós vivemos. Que nós vivemos, para que vocês saibam. É assim. Então, como diz, ele foi criado, era o querubim ungido, como diz, para proteger. E o lugar dele não era, como diz, na terra nem no jardim do Éden. Em outra versão fala que o lugar dele era o Monte Santo de Deus. Ou seja, digamos que cada querubim vivia em um santo monte de Deus e ele vivia em um desses. Então, de grande esplendor, de grande beleza, de inteligência, como diz, tinha perfeição, mas infelizmente corrompeu-se. E no que se corrompeu, então, como diz, o versículo 14 diz assim: tu eras querubim ungido, para proteger, eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Ou seja, ele era um querubim ungido. Era. Por quê? Ainda chamamos querubim ungido. Mas era. Por quê? Porque quando se rebelou contra Deus, perdeu a beleza, perdeu a luz, perdeu o principado. Que principado quer dizer o lugar que eles tinham, que era só, como diz, para príncipes, para nobres. Eles perderam. Então ali, como diz, foram rebaixados a demônios. É assim. E a Bíblia diz que são como os grãos da areia do mar. E é até essa parte, viu? Agora, os nomes dele, os títulos: acusador, Apocalipse 12, versículo 10.
Adversário, 1 Pedro 5, versículo 8. Diabo, Apocalipse 12, versículo 12. Demônio, também chamado de Beuzebu, que é um epiteto derivado do nome Baal-zebub. Então, como diz, quando vieram contra o Senhor Jesus e disse, tu expulsa demônio pelo espírito de Beuzebu. Aí o Senhor disse, como é que pode demônio expulsar demônio? Como é que é isso, essa ideia, essa doutrina de vocês aí? Como é que é? Porque se demônio expulsa demônio, o reino dele se enfraquece. Pronto. Então o nome Beuzebu é um epiteto derivado de Baal-zebub, de 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 1 e 3 e 6. Maligno, ele é chamado de maligno, sim, porque ele tem uma certa estutícia. Podemos dizer que é um psicólogo milenar. Não sabe, não entende as coisas de Deus. Não, mas ele entende sim, eu digo que não. Vou lhe provar. Quando o Senhor Jesus perguntou e disse assim, o que dizem por aí que eu sou? Aí respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao mesmo tempo Satanás, ele, como diz, tomou a boca de Pedro. Quando o Senhor estava para ir para Jerusalém, ele disse, não, Senhor, isso não vai te acontecer, não. Não, Senhor, de maneira nenhuma. O quê? Matar o Senhor? Não pode nem triscar no Senhor. Que conversa é essa? Aí quem olhasse ia dizer assim, mas Satanás estava querendo o bem do Senhor Jesus? E eu digo que estava nada, que ele não é bobo. Ele estava querendo que o Senhor Jesus não consumisse a obra de redenção para nós humanos. Aí o Senhor disse, afasta-te de mim, Satanás, porque tu só me serve de escândalo. Tu não conheces as coisas do Senhor, mas só dos homens. Então ele não conhece, não discerne as Escrituras. Teme que estremece, mas não obedece e não sabe discernir. Aqui, também chamado de Deus D minúsculo desse século. Não é Deus do mundo, é do século, do sistema. É por isso que vocês veem um sistema corrupto, um sistema assim, coisas esquisitas, coisas abomináveis. Sistema geral no mundo. Aqui, príncipe das potestades do ar. É bem assim. Efésios 2, versículo 2. Já sentiu? Já teve uma experiência de sentir assim, o ar está tão ofegante, está um peso tão grande, pode ter certeza que é um sinal dele que está por ali operando por alguma coisa. Bem assim. É também chamado de Satanás, o Senhor chamava mais ele por esse nome, Mateus 13, versículo 4 ao 19, o grande dragão, a antiga serpente que enganou Eva, sim, Apocalipse 12, versículo 9. Eva não era nenhuma inocente, mas enganou no sentido que ele disse, não, é porque Deus não te explicou tudo, em outras palavras. É porque se tu comer do fruto, tu vai ficar igual a ele. Tu vai ser poderosa igual a ele. Aí ele não te explicou isso. Pronto, aí ela comeu e deu pro marido. E aí, como diz, aí corrompeu-se aí só Jesus. E é isso que o diabo faz, ele ludibria. Ele engana, diz que vai dar isso, vai dar aquilo, e pode até dar alguma coisa, mas fica sabendo que depois o que ele vem te cobrar é a alma. Mas não porque criou tua alma, mas porque tu desse lugar e fizesse um pacto. Aí ele cobra a alma, como diz, para levar junto com ele, como diz, vai para o inferno primeiro, porque ele só vai depois. Mas vai para o inferno, é assim. Então aqui, é também chamado de mentiroso, pai da mentira. Pronto, ele pode não ser pai de criador, mas pai da mentira, João 8,44, Abaddon,
que do hebraico quer dizer destruidor, Apocalipse 9:11. Apolion, que significa aquele que se levanta para destruir, Apocalipse 9:11. Satanás, que é adversário, 16:20, ele fica mais 24 horas diante de Deus, procurando uma pessoa, e se a pessoa é um fiasco, ele vai apontar e dizer, tá vendo? Ó, teu servo, tua serva, o que é que fez? Fez isso, fez aquilo outro. Ah, pra aí, o que tá fazendo, olha. Ou então diz assim, ó, aquela alma não é tua não, é minha, ó, se consagrou a mim, tu tá vendo o que é que fez? Fez pacto de sangue, fez isso, fez aquilo outro. Aí o Senhor diz assim, pode ter feito o que quiser, mas tu nunca criou ele. Tu não formou ele. Ele apenas te serve. Só isso. Aqui, quando fala anticristo, a palavra anticristo quer dizer contra Cristo. Então, segundo João 7, 2 Tessalonicenses 2, 8, 10. Tentador, também chamado desse nome, porque tenta, agora não obriga ninguém a pecar. Mas ele tenta de uma maneira violenta, mas não obriga ninguém a pecar. Outra coisa, ele é, como diz aqui, a besta. Apocalipse 13, versículo 4, 11, versículo 18. O inimigo, Mateus 13, versículo 39. Aí alguém pode dizer, que besta? Que veio da terra, que veio do mar, que veio da onde? Ele é a besta. A besta em todos os sentidos. Mas certamente é que veio da terra, porque vai sentar-se no trono de Deus e vai querer ser adorado igual como Deus. E pior é que vai ser mesmo adorado igual como Deus. A atuação dele iniciou uma rebelião contra o Senhor Deus. Como vimos aqui, Isaías 14, 13 fala sobre isso. Ele iniciou uma rebelião contra Deus e ele disse, eu subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Aí eu digo assim, não devemos ignorar os ardis de Satanás, mas foi muito ousado esse pensamento de ser semelhante ao Altíssimo, porque o Altíssimo é Criador. E qual é a criatura que pode chegar na patente do Criador, ser igual a ele? Qual? Nenhuma. Então aqui, Isaías 14, versículo 13, eu vou ler para daqui a pouco orarmos. Versículo 13, está escrito, e tu, versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aí como eu já disse, luz, aqui alguns dizem, luz fez Jesus, é a mesma coisa aqui. Estrela da manhã, filho da alva. E eu digo, vem cá, só podia ter uma estrela da manhã, não podia ter duas, nem três, nem quatro, não. É como as estrelas do céu, assim, uma comparação. Digamos que ele era uma estrela do céu e caiu, pronto. E perdeu todo o seu esplendor, e perdeu toda a sua glória, e toda a sua regalia, e toda a sua beleza. Aí aqui diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nas nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no nome da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima nas mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele, os anjos que seguiram ele e os filhos da desobediência que são humanos. Aqui. Então ele disse, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, subirei aos céus, sentarei no lugar dele. Mas que ambição terrível. Uma ambição muito terrível, que Deus nos cubra com o sangue dele.
Aqui, qual é mais a atuação de Satanás? Mata, rouba e destrói. Evangelho de João 10:10. E tem mais duas. Ele mente e ele também, como diz, ele mente, ele mata, rouba, destrói, engana e muitas outras coisas. Se eu me lembrar da outra que estava na minha mente, eu falo a vocês. Enche os corações de maldade. Atos 5:3. Ele nos tenta, sim, mas não obriga ninguém a pecar. Agora tenta para valer. Mas a Bíblia diz que o Senhor dá escape para que possa suportar. Aqui, ele pede permissão a Deus para afligir os justos. Sim, porque apesar de ter um certo poder, apesar de ser chamado Deus D minúsculo deste século, mas só age se Deus permitir. Se o Senhor disser não, ele não arreda a mão ou pé. Está escrito, está. É só ler no livro de Jó, capítulo 1, versículo 2, e vocês vão lendo e vão ver que ele ia pedir, capítulo 1 e 2, ele ia pedir permissão a Deus para mexer com Jó. Ele não ia assim, direto assim, sem passar pelo Criador, não. Ele não tem essa autonomia. Aqui, os pecadores que rejeitam o Senhor Jesus são regidos por Satanás. Aí esses sim, porque se entregaram, porque diz que Satanás dá tudo, que Satanás deu isso, deu aquilo outro, que a vida pertence a ele, parará e tarará e tarará. Então esses aí, a vida, a roupa, como diz, tudo é de Satanás, só não é alma. Porque Satanás não criou nenhuma alma. Atos 26:18. Cega o entendimento das pessoas, sim, para que as pessoas não entendam, para que as pessoas se endureçam, para que as pessoas entendam errado, diferente. Sim, ele faz tudo isso aí e muito mais. Causa enfermidade, sim, porque fez com Jó. Se opõe contra os justos, sim. Zacarias 3, versículo 1. Sabe o que é se opor àquela luta espiritual terrível? A pessoa está orando, de repente, sente como se uma força oponente tivesse contra, ou contra uma bênção, ou então contra a própria pessoa. É ele lutando contra a nossa vida. Aqui, ele arruína corpo e alma. Sim, ele arruína. O que é que ele fez com o lunático? Que o pai disse assim, eu roguei teus discípulos para fazer alguma coisa. Teus discípulos não puderam, mas se o senhor pode fazer alguma coisa, faz, porque os teus discípulos não puderam. E o Senhor Jesus disse, raça incrédula, terrível, até quando eu vou sofrer por causa desse povo? Traz o menino. Aí o homem explicou, o diabo lança, o demônio que está nele, lança ele na água, lança ele no fogo, faz ele espumar, faz o que quer com ele, assim, ou seja, destruindo, arruinando o corpo, a alma do rapaz. Mas aí chegou a hora do rapaz ser liberto, e o rapaz foi para a glória de Deus. Então, outra coisa, a atuação do inimigo, ele entra na vida das pessoas quando dão lugar a ele, quando fazem pactos, quando adoram, quando são escarnecedores de Deus, quando são desobedientes a Deus, quando se opõem à casa de Deus, sim, quando diz assim, quem segue a pastores, a líderes, são idiotas. Pois está dando lugar a Satanás. Porque é certo que seres humanos erram, mas não se esqueça que você também erra. E o Senhor disse que é para respeitar os líderes. Mas ele fez algo muito grave. Aí eu digo duas coisas, poderia ser você no lugar dele ou dela, e depois você deve orar. Por ele, por ela e por você. Por você também não cair em tentação. Viu? Aqui mais. Ele entra na vida das pessoas que são desobedientes. Que os seguem, são chamados de filhos do diabo. Pronto. Ele não criou nenhum mais chamado filho do diabo.
E outra, a Bíblia diz, Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Ah, não, dá lugar ao diabo, o sangue de Cristo tem poder, mas como é que se dá lugar ao diabo pensando que não deve? Assistindo algo pornográfico? Vamos dizer assim, vê um monte de dinheiro assim na empresa, aí diz assim, não, ninguém vai notar se eu tirar 2 notas ou 3 daí. Ou então assim, não, eu disse à minha mulher que ia chegar tarde em casa, mas eu vou ter um encontro com a pessoa, mas ela nem vai notar. Não, isso assim, pois é. É tudo brecha para o diabo entrar. E uma vez alguém me disse assim, me prove que Satanás existe, prove que eu não creio. Eu digo, muito bem, vou te provar. E eu disse, criatura, este está dizendo que não crê em ti, zomba e escarnece de ti. Tu vai deixar de graça? Após infração de segundos, ele disse, eu estou passando mal. Tá entortando minhas mãos. Eu digo, pois é. É a presença dele chegou aí, agora aguenta firme. Não, eu queria alguém para rezar por mim, para orar por mim. Eu digo, tem não, chefe, se vira agora. Aí vai pedir perdão a Deus dos teus pecados para ver se a criatura sai. Viu? E eu nem sei se viveu ou como é que ficou. Bem assim. Aí aqui... Para concluir, como são os seguidores de Satanás? São oponentes contra o Senhor, contra a sua palavra. Nada de Deus entra neles. Quando eles chegam, e principalmente quando chegam ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, aí nada de Deus entra neles, mas nada mesmo. Ou seja, blasfemou contra o Espírito Santo, é um pecado imperdoável, é blasfema, aí nada de Deus entra, a alma já está condenada. É assim, não tem mais jeito, é assim. Outra coisa, como diz, são escravos do pecado. O diabo diz, quero que você faça isso, aí se não fizer, o servo, a serva. Outra coisa, os seguidores de Satanás imitam muitas obras dele, derramam sangue, mentem, como diz, ludibriam as pessoas, procuram seduzi-las, procuram tirar do caminho, procuram, vamos dizer, como diz, falar bonito, e dizer que Deus é engano. Tudo isso eles fazem, muito mais. Outra coisa, a Bíblia diz, 1 João 3, 10, 11, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça nem ama seu irmão. Pronto. Então, o filho de Deus é o que pratica a justiça e ama o próximo. O filho do diabo é o que não pratica a justiça de Deus e nem ama o próximo. Resumido está. E é por isso que o Senhor chamava muitos fariseus e saduceus da época. Está escrito em Mateus 25:15. Dizia, filhos do diabo 2 vezes mais. Não, filhos do inferno 2 vezes mais. Oh, coisa terrível. E para encerrar, o destinatário final do diabo e dos seus seguidores, Mateus 25:41, a ira de Deus, Colossenses 3:6, inferno, depois lago de fogo e enxofre. Pronto. Esse será o destinatário. Inferno, depois lago de fogo e enxofre. E Satanás já foi julgado com os demônios? Já. Por isso que tem grande ira sobre a terra. Mas já foi julgado. Tem oportunidade de remissão, nem tréplica, nem réplica, nem agravo de instrumento, nem nada, porque conheci a glória de Deus ao vivo e a cores e resolveu se rebelar.
Nós humanos temos oportunidade de remissão, exceto se não blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, os demônios, Satanás, não tem esta oportunidade. Então eu dei a vocês só um básico, falando de dois líderes que são antagônicos. O Senhor ama as almas e quer que os sirva. Satanás quer que os sirva, mas para destruir depois. Bem assim. Então cada um é que decide pela vida. Qual líder que você vai seguir? Quem você vai seguir? Quem você acredita? Que o Senhor nos ajude. Eu vou encerrar aqui porque vamos começar o período de oração. Que Deus abençoe a sua vida até daqui a alguns minutos.